Ser empreendedor é também ter a capacidade de dar alguns passos no desconhecido. A ISA, uma empresa de base tecnológica que nasceu em Coimbra pela mão de jovens empreendedores com know-how na área tecnológica, foi a primeira a cotar-se no Alternext, o mercado das PMEs. 0. A ISA abriu uma nova era no mercado de capitais. Um anúncio que a Bolsa esperou 7 anos para fazer. Apesar de ter tardado, acho que o importante é realçar que ele chegou. E esse é o facto que hoje importa comemorar e que este momento seja um momento que se possa repetir. Não, enfim, naturalmente é interessante para a Bolsa e a Bolsa existe para poder também fazer crescer e para que mais empresas possam estar cotadas, mas mais do que para a Bolsa é importante para as empresas que tomam essa decisão. E espero que a ISA possa colher os frutos dessa decisão e que outras empresas possam seguir o exemplo. Fico orgulhoso deste passo que estamos a dar por aquilo que ele representa para a frente, não é? Que é, no fundo é aqui uma milestone que cumprimos, mas que é o início de uma caminhada que nós queremos percorrer, de crescimento internacional e de exemplo também para outros empreendedores que percebam que não é difícil dar este passo e que outras pequenas e médias empresas inovadoras portuguesas possam dar esse passo e possam vir também para esta plataforma. Esta empresa, com um histórico de 20 anos na monitorização remota, é atualmente um dos maiores fornecedores mundiais de soluções e serviços de controlo e gestão remota de tanques de gás e combustíveis líquidos. A ISA está numa fase de crescimento acelerado e de expansão internacional. Para esse crescimento é necessário ter meios de financiamento e, portanto, nós o ano passado iniciámos um processo de aumento de capital com várias fases, em que estava previsto já este ano fazer uma segunda ronda e acabamos por reunir as condições necessárias para poder pedir a admissão à Bolsa neste mercado para PMEs. E, portanto, foi o que fizemos. E, portanto, com este aumento de capital nestas duas fases, por um lado, completámos o desenvolvimento de novos produtos que são dedicados à eficiência energética doméstica e também para pequenas e médias empresas e, por outro lado, recolhemos os fundos necessários para fazer a expansão internacional para mercados com maior potencial de crescimento, como seja o Médio Oriente e como seja o Brasil. Portanto, há duas formas de cotar no mercado New York Stock Exchange Alternext, ou através de uma dispersão pública de capital ou através de uma colocação em investidores privados. Portanto, o que nós fizemos foi, de facto, um processo de aumento de capital por colocação de, no mínimo, de 2,5 milhões de euros em investidores privados, no mínimo 3 investidores privados. Portanto, foi esse o caminho que nós escolhemos. Prevemos cumprir aquilo que são as nossas projeções, portanto, continuar a crescer aqui assim um ritmo no mínimo 2 dígitos por ano, ter sucesso no lançamento destas soluções no mercado internacional, portanto, e conseguir com isso crescer, conseguir rentabilizar aquilo que são os nossos custos fixos e rentabilizar aquilo que foram os produtos nos quais nós investimos muito tempo e muitos recursos no seu desenvolvimento e que têm que ser, de facto, comercializados em mercados de uma dimensão muito maior que é o mercado nacional. O Alternext pode ser uma saída para as PME nacionais conseguirem financiamento. Contudo, não é uma tradição na Europa isso suceder, com exceção de França, que das 180 empresas presentes neste mercado, 160 são desse país. Com as restrições de financiamento da banca, as empresas vão ter de se adaptar e as instituições financeiras também ganham com isso, uma vez que recebem comissões. Tudo aponta para que, de facto, haja aqui um caminho a percorrer. Tradicionalmente, na Europa e em Portugal, em particular, a fonte normal de financiamento é o crédito bancário. Essa alternativa, essa forma de financiamento continuará a ser importante, mas quer em termos de quantidade disponível de crédito, quer em termos de preço a que esse crédito está disponível, isso vai fazer com que as empresas vão ter necessariamente que encontrar um outro ponto de equilíbrio entre o financiamento bancário e outros meios de financiamento. E é nesse quadro que o mercado de capitais, não vou dizer aqui que vamos caminhar para uma proporção equivalente àquela que existe nos mercados anglo-saxónicos, onde cerca de 80% das necessidades de financiamento são através do mercado de capitais,
mas algures entre o ponto em que estamos hoje, em que em Portugal menos de 1% das necessidades são supridas através do mercado. E se pensarmos em termos de empresas, então essa percentagem ainda é menor. E um caso extremo, como o caso dos Estados Unidos, algures entre esses pontos vai ter que se fazer um novo equilíbrio. E é aí que não é um caminho fácil, não é um caminho que se faça de um dia para o outro, mas é também um caminho que se faz quando a necessidade aperta, como é o caso, e quando as empresas continuam a ter projetos e continuam a ter oportunidades e que, de facto, o financiamento é um elemento fundamental para aproveitar essas oportunidades. A perspectiva das empresas recorrerem mais ao mercado de capitais pode ser incentivada também, alterando um conjunto de parâmetros que hoje as empresas e os decisores das empresas levam em conta e que, se calhar, sendo alterados, poderão acelerar essa decisão de vir para o mercado. A título de exemplo, a questão fiscal é claramente um aspecto que tem que ser tido em conta. Reconheço naturalmente que hoje o país, e nos tempos mais próximos, atravessa uma situação de grande exigência e, portanto, não é fácil proporcionar estímulos pela via fiscal, mas estou convencido que uma análise profunda pode levar a concluir que determinado tipo de estímulos fiscais não se traduzem em perda de receita fiscal e podem ser um ótimo incentivo a que as empresas possam encontrar alternativas de financiamento. Um exemplo típico é aquilo que continua a ser a desvantagem do capital próprio versus capital alheio. As empresas podem deduzir o custo do financiamento, mas se reforçarem os capitais próprios não podem deduzir o custo do capital próprio. A própria forma de compensação dos acionistas através dos dividendos, que, sendo o dividendo já algo que resulta da atividade da empresa depois de pagar os impostos e onerar essa forma de remuneração, é também um desincentivo a que as empresas venham ao mercado. Portanto, há aqui um conjunto de aspectos que, enfim, apesar dos parcos graus de liberdade que temos em termos de política fiscal, mas que urge ver onde é que há margem para poder dar os estímulos certos. Em Portugal, este tem sido um caminho espinhoso para o diretor de mercados da Euronext Lisbon. O que não me arrisco se disser que anda na casa das 3 centenas de empresas que foram contactadas diretamente. É o medo da Bolsa? Nós identificamos basicamente 3 condicionantes para não vir. A primeira é, há ainda muita promiscuidade entre patrimónios pessoais e da empresa, e isso vai obrigar as pessoas a mudar de vida. O segundo é uma questão, se lhe quiser chamar cultural, que não é o medo de perder o controle, é a disciplina no processo de decisão, ter que sentar à mesa com outras pessoas. A terceira é o costume também enraizado de dezenas e dezenas de anos de que só é conhecida uma fonte de financiamento por capital alheio. E, portanto, tudo isto junto, eventualmente, numa quarta, que é alguma falta de informação de algumas empresas. Depois desta primeira operação já teve contactos? Ela foi tornada pública, tive um contacto de 4 novas empresas. Portanto, empresas que não tinham sido contactadas, nem nós tínhamos contactado. Portanto, estamos a falar de 2 dias. Se isso se vai traduzir, esperamos que sim, estamos com uma expectativa positiva. Há outras empresas que temos também um grau de probabilidade que possam vir ao mercado brevemente, mas, como sabe, até usando o chavão, até o lavar dos cestos é vindima. Portanto, mas estamos positivos. O que temem os empresários portugueses em cotarem-se em Bolsa? Quais são os requisitos? E quanto custa vir para a Bolsa? Existem regras específicas para a admissão ao Alternext. Essas regras são muito menores em termos de critérios de admissão do que aos mercados normais, chamemos-lhe assim. Portanto, destina-se a empresas de pequena e média dimensão, empresas que não têm uma estrutura tão grande como as empresas que normalmente são cotadas aos mercados regulamentados. Em termos de critérios quantitativos, que são os mais evidentes, há a necessidade de entrar ou por uma colocação privada ou por uma colocação pública. A colocação privada
exige que haja um aumento de capital de pelo menos 2,5 milhões de euros e que ele seja colocado em pelo menos 3 novos acionistas. Na colocação pública, o aumento de capital terá que ser também de 2,5 milhões de euros. Portanto, estas são as condições para a minha entrada. Obviamente que a empresa terá que ter uma pré-preparação, porque não basta atingir os critérios quantitativos. Portanto, e essa é a grande história que está por trás das admissões. Quanto mais pequena a empresa, normalmente as comissões são um pouco maiores. Não obstante, em Portugal, de há cerca de 5 meses para cá, criamos protocolos com equipas, portanto, intermediários financeiros ou advisors financeiros, a componente legal do processo, em que negociamos, mediante esses protocolos, preços que, eu diria, são preços muito baixos. E é nesse sentido de criar esse ecossistema, e está sustentado em protocolos com a Bolsa, em que se apresenta às empresas essas equipas de chave na mão, que lhe preparam, fazem essa pré-preparação a um preço que denominamos de low cost, e portanto eu diria que se conseguiu criar aqui uma competitividade em termos de preço que não tem paralelo com os preços de mercado que existiam. Eu vou-lhe dar um montante apenas para referenciar. Imagino uma empresa na casa dos 20 milhões de euros. Eu penso que é possível preparar uma operação desta com aumento de capital em que tudo incluído possa ficar na casa dos 3%. Portanto, isto é, face a um aumento de capital.